Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o meu canal Anderson Teixeira, né? Então, resolvi vir para o YouTube para tentar produzir alguma coisa, né? Eu sei que tá saturado e isso tudo já é algo demarcado, mas resolvi vir para o YouTube para trazer algum conteúdo que eu tenho produzido no Spotify, ou seja, lá no podcast. E eu quero falar um pouco desse meu novo livro que eu vou acabar de publicar agora em junho, vai sair. E nesse livro eu tenho produzido algumas ideias. Só que, como estou fazendo no Spotify, né, estou produzindo uma espécie de introdução, prolegômenos. Isto é, introduzindo algumas questões para a gente introduzir as ideias que ali estão. Então, a primeira pergunta, é que eu vou ser bem rápido e sucinto. A primeira pergunta é, para que serve a filosofia ou para que serve o filósofo? Observe que o filósofo ele não é um mero questionador. O filósofo, da mesma forma que ele faz perguntas, ele deve buscar resposta, porque a realidade é resposta. Erra quem acha que a filosofia, cair no erro hiperbólico do Descartes, né? A filosofia é fazer perguntas atrás de perguntas. Não. O mesmo peso que a pergunta tem, perguntas verdadeiras, a resposta que a realidade nos dá também deve ter. Então a realidade, ela é a nossa mestra. No meu caso, por ser cristão, é mestra secundária, porque o mestre primário é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus Cristo. Então a realidade é a mestra primária que deve se submeter ao Cristo, né? Porque Cristo é o Criador. Só ler Colossenses que a gente vai ver isso. Então quando a gente observa, o papel do filósofo é quase que profético. Quando a gente observa essa pergunta para que serve a filosofia, a gente deve entender dois movimentos. Eu uso um termo vindo do Mário Ferreira dos Santos, né? Do seu dicionário, agnoia. Agnoia significa ignorância no grego. Eu gosto de usar o neologismo agnoiológico. Agnoiológico aqui ligado muito àquilo que os gregos chamavam de doxa, ou seja, opinião. Então, o termo agnoiológico significa ignorância no sentido não dado à episteme. E o filósofo, ele deixa a sua ignorância agnoiológica autoabstrativa e vai até a realidade e constrói todo o seu sistema filosófico. E ao construir todo o seu sistema filosófico, observe que ele constrói conceitos, ideias, desenvolve todo o seu sistema de abstração. Ou seja, ele vai à realidade e constrói a sua filosofia. Porque o filósofo ele precisa da realidade. É claro que ele tem que dialogar com as grandes ideias, isso deve acontecer. Mas se ele não ir à realidade, nem começa. Então o filósofo ele deve ter esse primeiro movimento, o movimento de ir até a realidade, construir o seu sistema filosófico. Depois disso, ele deve voltar. Porque hoje, isso é autodemarcante na filosofia moderna, a galera fica presa na autoabstração. Se aí você observar um Hegel, um Kant, por exemplo, lê o livro Crítica da Razão Pura, é muita autoabstração e não tem solidez da realidade pré-teórica, da realidade dada. Isso acontece até com o próprio Doiver. Até com o próprio Doiver isso acontece, muito preso à autoabstração. É claro que a gente vai ter abstração, não tem jeito, mas vai chegar um momento que a gente tem que descer. Tem que descer. É nesse descer que eu volto. Por que eu tenho que descer, Anderson? Eu tenho que descer porque eu tenho que fazer um movimento, depois de descobrir, captar ideias filosóficas advindas da realidade, eu devo ter a iniciativa de buscar, isso é uma obrigação, por isso que eu falei que é um papel profético, de, nesse voltar para atingir consciências. Para quê, Anderson? É claro que o filósofo ele pode aplicar a sua filosofia às questões do dia, as babaquices dos dias, né? Por exemplo, política do dia, ou político, direita e esquerda, por exemplo, economia, redes sociais e todas as coisas que a gente vê hoje. Mas ele tem 3 pontos que ele não pode negligenciar. Primeiro ponto, ele tem que despertar consciências. O papel do filósofo é quase que um papel do profetismo hebraico. Quando a gente observa o profetismo hebraico, eles despertavam a consciência do povo. Então observa a sabedoria judaica que nos jogando para uma sabedoria que nos dá respaldo para filosofar, que é o que eu tenho buscado fazer, olhar para o Antigo Testamento e ver sabedoria ali. Então, é profético. Da mesma forma que os profetas menores colocavam o dedo na ferida do povo e da elite contra a injustiça e contra a idolatria do povão, o filósofo deve fazer a mesma coisa, mas o papel dele é diferente. Não é um papel profético no sentido bíblico, mas é um papel profético no sentido filosófico. Então,
Ele tem que despertar consciências. Despertar consciências para quê, Anderson? Para levar pessoas até a realidade. O filósofo ele não deve buscar ter discípulos da sua filosofia, mas ele deve buscar ter discípulos da realidade. Eu tenho que construir, como filósofo, discípulos da realidade, não de um sistema filosófico. É um erro. Filósofos que querem discípulos de si próprio. Isso acontece com os modernos. Os modernos amam isso. Segundo ponto, o filósofo deve mostrar como se filosofa. E como se filosofa, Anderson? Olhando para a realidade. Só é possível filosofar se eu entender que esse eu precisa olhar a realidade. Aquilo que eu chamo na filosofia quadrante de realidade micro e macro. Micro no sentido circunstancial. Lembra do Ortega C? Nós somos nós mesmos e as nossas circunstâncias. Eu sou eu mesmo e eu sou a minha circunstância. Então, quando a gente observa esse segundo ponto, é aonde eu posso mostrar como se filosofa para mostrar para o outro a ideia de que é possível ele seguir todos os passos, filosofar e construir também, se possível, um sistema filosófico próprio, ou seja, a sua voz filosófica. E o último ponto para encerrar, o filósofo ele tem que deixar a realidade parir outros filósofos. Se, consequentemente, eu desperto consciências e mostro como se filosofa olhando para a realidade, isso significa que o filósofo ele está buscando que, por meio da realidade, né, que outros filósofos apareçam. Então, a realidade ela é parteira de filósofos. Ela é parteira de filósofos. Então, qual é a iniciativa de olhar para a realidade? Eu desperto minha consciência, mostro como se filosofa e olho para a realidade como parteira de filósofo. A busca pela verdade. Tem um filósofo chamado Julián Marías, muito bom, que ele vai dizer que o termo verdade reverbera em 3 tradições: a latina, a judaica e a grega. Na latina a gente encontra o termo veritas. Veritas significa o relato, precisão, fidedigno. Então, o filósofo deve buscar a verdade fidedigna, né? Com precisão fenomenológica. Isso é bem interessante. A eleteia significa, está no grego, revelação. Então, a realidade se revela. Isso é um princípio eidético da filosofia quadrante. Eu vou mostrar isso. E emuná, na tradição hebraica, é justamente a ideia de promessa fiel. Promessa fiel. Então, buscar o relato fidedigno da realidade que se revela por meio de uma promessa fiel que Deus nos deu, porque Deus é o primeiro motor imóvel, né? Aqui, isso é algo, já é clichê, essas ideias. Então, despertar a consciência, mostrar como se filosofa e deixar que a realidade, como parteira que é, desenvolva outros filósofos. Para quê? Para buscar a verdade a todo custo. Então, esse é o papel do filósofo. Então, para que serve a filosofia? Serve para isso. A priori, despertar consciências. Ou seja, é quase que um papel profético. Ok? Então, muito obrigado.